Show de bola. Agora o que a gente vai fazer, de fato, é criar ali a nossa grid do hashtag. A gente já sabe como funciona o CSS Grid, mas a gente não sabe usar ele. A gente vai aprender a usar, e aprendendo a usar, a gente vai discutir sobre aquela teoria de terminologias que eu acabei de te passar, beleza? Então bora lá. Show. Aqui está o nosso código, né? Eu tenho o card e os players aqui maroto. Isso é o que a gente já tem no nosso hashtag, mas a gente precisa posicionar ele agora do jeito mais feliz, deixar o posicionamento perfeito deles ali. O que eu vou fazer é um CSS próprio para o nosso hashtag, que ele vai envolver aqui dentro de uma lista. Como isso daqui são várias possibilidades de jogos, eu vou colocar com uma lista não ordenada. Então eu vou criar uma UL aqui, ó, que vai envolver todos eles, e cada um dele vai ser uma LI. Eu vou representar aqui dentro de uma LI. Ó. Então aqui a gente tem o nosso hashtag, class aqui, class name, né? Pode esquecer do name. Esse aqui é o nosso hashtag. E cada um desses vai ser representado com uma LI. Aí para facilitar aqui, vou selecionar, dar um Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D ó, até o final. E criar aqui a tag de abertura da LI. Dar um Ctrl X aqui, apertar o End e ir até o final e fechar a nossa LI. Além disso, eu esqueci de colocar aqui ó, a class para ela. Então, eu vou colocar uma class também, porque a gente vai ter que estilizar ela. Class name, esqueci aqui do class name. Eu acho que a gente vai ter que estilizar ela, mas se não tiver, depois a gente tira. Eu acho que a gente vai ter que estilizar. E a gente coloca um item aqui. Ó. Essa hashtag é para a gente criar a estrutura mesmo da hashtag ali, daqueles quadrantes. Por que eu não fiz isso direto no card? Porque a ideia é que o card tem aquele comportamento específico ali de realmente ter um quadrado com borda arredondada, um fundo branco e o box shadow. É apenas isso, não vou mexer muito com o comportamento dele, a não ser largura e altura. Se eu começar a mexer com ele especificamente, eu estou tirando o comportamento dele padrão e colocando tipo, outros comportamentos que não são atribuídos a ele. Lembra que dentro do contexto aqui, que é o hashtag, a gente pode mudar algumas coisas desse componente em si, desse object, perdão, chamado card, mas tem que ser a largura e altura, apenas espaçamento, coisas desse tipo, beleza? A gente tem que evitar ao máximo de fazer coisas diferentes disso. Então a gente tem um card aqui envolvendo tudo e o nosso hashtag ali dentro, trabalhando ali com o que a gente precisa de posicionamento, beleza? Mas a gente não tem nada de CSS, então a gente tem que criar aqui o CSS do nosso hashtag. Então, styles.css e também já pegar aqui e fazer o import dele. Ó. Import, entre aspas, ponto e vírgula, ponto barra, o nosso styles aí, ponto .css, perfeito. Agora sim, beleza? Aí eu vou pegar ponto hashtag, aqui sem muita novidade, se a gente tem uma grid, uma estrutura de grid, eu já comentei com vocês que é só colocar um display aqui, grid, beleza? Qual que é a diferença do display grid por inline grid? É exatamente igual eu expliquei no Flex, é exatamente os mesmos comportamentos que o grid tem ali, né? Quando você coloca o display grid, o que a gente está falando é que ele vai ter um efeito de coluna não, de bloco. Então quer dizer que ele não vai deixar nada ficar ao lado dele. Se a gente precisar de um componente que defina o display grid e também deixe dois elementos grids um do lado do outro, aí a gente precisa colocar um inline grid. Aí muda um pouquinho a forma de a gente aplicar. Beleza? Vamos ver se já funcionou, se muda alguma coisa ou se não muda nada. Vamos voltar ali no nosso visual. Primeira coisa é que ficou um debaixo do outro, mas isso é um efeito da nossa UL especificamente, não tem a ver com o display grid. Vamos ver se o display grid já está funcionando. Vou selecionar aqui. Beleza? Cadê? Aqui. Ó, o display grid está aqui. Ó. Se você clicar aqui no seu Firefox, você consegue ver a grid. A gente consegue ver que existe uma grid e a grid padrão é desenhar tudo em linhas, né? Legal? Esse é o padrão mesmo. Se a gente quiser mudar esse comportamento, a gente precisa usar outras propriedades aí marotas, que a gente vai ver agora, beleza? Essa é a ideia. O que a gente precisa aqui? A gente precisa definir ali o que a gente chama de colunas e chamamos de linhas. Então a gente consegue, com o display grid, a gente tem outras duas propriedades chamadas grid template column e grid template rows, beleza? O columns a gente define quantas colunas vai ter, o rows quantas linhas vai ter e qual vai ser os tamanhos dela. A ideia é que a gente quer dividir por 3 na linha e por 3 na coluna também, beleza? Essa é a ideia. Então como é que a gente faz isso? A gente tem que voltar aqui no nosso layout e fazer isso aqui, ó. Grid template columns, beleza? E aí que é uma sacada muito doida.
Para você falar quantas colunas vai ter, é só você especificar o tamanho de cada uma delas. Então, por exemplo, a gente quer dividir por 3. Se a gente dividir por 3 em porcentagem, é 3,333, dá um dízimo, né? Então, a primeira vai ter 33,33, a segunda vai ter 33,33% também, a segunda, e a terceira também. Aí a gente meio que vai chegar perto de uma soma aqui de 100%, beleza? Vai sobrar alguns dízimos ali apenas. A mesma coisa a gente já pode aplicar ali para as nossas linhas. Aí a gente vem aqui, faz um grid template rows, que é as nossas linhas agora. Qual vai ser a altura, né, das nossas linhas? Porque a primeira coluna são as larguras e depois a altura. Então a gente faz aqui a 33,333%, 33,333% para a segunda, e para a terceira e última linha aqui, a gente põe 33,333%. Olha que interessante, lembra lá do grid track que eu tinha comentado? Esse daqui está mexendo com um grid track e esse está mexendo com outro grid track. Lembra que grid track é o segmento da primeira célula da linha até a última, e da coluna a mesma coisa. Então a gente tem essa atribuição, beleza? Isso que é muito legal. Então esse aqui eles mexem com o comportamento de cada uma das grid tracks ali. A gente está definindo a grid track de fato, como ela vai funcionar. E já funcionou ali, ó. Se eu desligar aqui o grid, ó, a gente vê sem os grids. Se a gente ligar, a gente vê que tem os grids ali definidos. Legal? Já está bonito mesmo. Ele está pegando 33,33% do que a gente tem ali de espaço, né, do nosso pai. E ele não pegou nada na altura, porque o nosso pai não tem uma altura interessante, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele não herdou a altura do pai. Se eu quisesse que ele herdasse, aí eu tenho que colocar um rate aqui, ó. Rate de 100%. Aí sim ele vai pegar a altura e aí a gente consegue ter a definição. Por conta que a gente não tinha uma altura definida, por isso que ele não pegou aí e desenhou a altura perfeitamente, beleza? Agora ele está desenhando a altura como a gente espera que seja. Outra coisa que a gente pode fazer antes de continuar o grid, porque a gente viu que o grid já está pronto, é eliminar essas bolas aqui, esses pontos da nossa lista, né? A gente não precisa deles. Então eu vou ali no nosso reset, ó. Vou dar uma olhada no nosso reset CSS. E vou tirar aqui da lista não ordenada, e da lista ordenada também, eu já vou tirar aqui o list style. Eu vou colocar como none, beleza? Colocando o list style como none, a gente some ali. Mas ainda assim tem esse respiro do lado esquerdo. Esse respiro existe por causa do padding. Ele coloca um padding nessa lista, então a gente pode também remover esse padding, ó. Vou colocando como 0, ó. Aí já remove esse padding maroto. Bem de boas, né? Depois a gente vê como que a gente pode centralizar os itens que estão dentro, né? Realmente a gente tem que deixar tudo no centro, ó. Mas a grid já está disposta, isso é bem legal, e está tudo feito dessa parte, beleza? Então a gente conseguiu fazer a grid. Para o primeiro passo tá bom. É por isso que eu vou parar aqui nesse vídeo, vou parar só nisso e já vou comitar. Que eu esqueci de comitar, então vamos comitar, ó. Ixi, esqueci de comitar até o anterior. Então vamos falar que a gente já criou o nosso componente e já fez a estrutura de grid dele, ó. Git commit -m. Então, criamos o componente. Opa, deixa eu limpar aqui, vai ficar minha câmera na frente. Componente hashtag e já definimos o layout básico dele. Pronto, git push só para enviar para o GitHub. E é isso que eu queria te mostrar até aqui. A gente trabalhou basicamente só com a ideia de coluna e linha, beleza? Trabalhando com o nosso container, grid container, e trabalhando cada um com nossos itens, posicionando ele, mexendo com o tracking desses itens, né? Definindo como que vai ficar os trackings dele, beleza? A gente definiu que vai ser 3 colunas por 3 linhas. Tá perfeito, tá bonito, tá feliz, ó. Show de bola? Daqui no próximo vídeo a gente vai tentar desenhar aí o nosso hashtag, ver como que a gente pode desenhar isso mesmo. Beleza? Então bora pro próximo vídeo.